TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde a todos. Começa daqui a pouco uma reunião bastante importante presidida pelo vereador Vinícius Gratti, que vai debater assuntos relevantes como cidades inteligentes e também o uso de tecnologias para melhorar a gestão pública. Essa reunião também terá a palestra da palestrante Raquel Cardamone. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar ao público presente aqui no plenarinho, também ao público que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara. Cumprimentar meu colega de casa, vereador Carmo Luiz, aqui presente nessa reunião ordinária, reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia. E também quero aqui já agradecer a presença do Fernando Alves, que é assessor do vereador Jorge da Farmácia, e cumprimentar também, que já está fazendo aqui parte da mesa dos trabalhos conosco, a Raquel Cardamone, é assim que pronuncia, né? Que é pesquisadora, consultora, palestrante do tema Cidades Inteligentes, atua há mais de 15 anos no mundo corporativo, servindo empresas locais e globais de comunicação, bens de consumo e tecnologia, especialista na área de Smart Cities e responsável pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta para diagnósticos de cidades inteligentes, a Bright Cities. Atualmente é mestranda no assunto pela Unicamp, também atua nas áreas de gestão e desenvolvimento de produtos. É formada em administração de empresas com pós-graduação em gestão de entidades sociais pela Facamp e marketing pelo IBMEC. Membro do Conselho do Brazilian Technology Symposium da Unicamp. Também agradecer aqui a presença da Clarissa Loureiro, que é cientista, professora e palestrante. Trabalhou com robótica, data mining, data science e eletromagnetismo. Participou do planejamento Smart City da Prefeitura de Campinas. Já deu mais de 50 palestras pelo continente americano, incentivando e empoderando das mulheres nas áreas, empoderamento das mulheres nas áreas científicas e tecnológicas, faz projetos em tecnologia para a educação e em escolas públicas. Também é formada em engenharia elétrica, com mestrado e doutorado em engenharia elétrica e biomédica pela Unicamp e pela George Mason University, em Washington, D.C., Estados Unidos. Coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e é divulgadora de projetos de empreendedorismo social. Eu vou passar agora aqui a palavra para o vereador Carmo Luiz, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Presidente Vinícius Gratti, meu amigo vereador, grande vereador, aliás, um exemplo de vereador nesta casa, de verdade, pelo trabalho que executa, como conduz seu mandato e como produz dentro da casa, nas mais diferentes. Nosso vice-presidente, Vinícius, essa comissão é uma comissão de bastante importância. Para mim é um privilégio poder fazer parte desta comissão e tratar dos assuntos que são pertinentes a ela e a nossa cidade. Nós temos um tema hoje na ONU, que é a inovação como parte do desenvolvimento, trazendo dentro do bojo a sua infraestrutura. Nós inscrevemos a Câmara Municipal de Campinas e acabei de falar com o Vinícius, nós vamos tratar desse assunto também, colocando talvez a Comissão de Ciência e Tecnologia já nesse propósito, dentro desse projeto. Gostaria de cumprimentar também as palestrantes Raquel Cardamone e a Clarissa Loureiro. Obrigado pela presença. Para nós é uma grande honra recebê-las nesta casa. O público que nos assiste na TV Câmara, que é um grande público, tenho certeza também que se agradará. E dizer que as nossas portas estão abertas e que o nosso trabalho é esse, é buscar equilíbrio social, buscar fazer com que
as cidades onde vivem os seres humanos possam realmente ser equilibradas, possam ter todas as qualidades necessárias para que possamos produzir um bom Estado, produzindo uma boa nação e reproduzindo tudo isso na nossa grande mãe Gaia, que é a nossa nave-mãe, que é o nosso grande planeta, que nós temos aqui obrigação, eu, Vinícius, vocês, cada um de nós que temos o poder, que estamos no poder, seja por qual tempo for, temos a obrigação de cumpri-lo da melhor forma possível, a fim de deixar um legado para as gerações futuras. Então, esta comissão tem a honra de participar junto com o nosso presidente, Vinícius Gratti, meu amigo, e dizer que estamos aí trabalhando para que possamos realmente fazer deste planeta um planeta melhor, e ele acontece aqui também na Câmara Municipal de Campinas. Sejam muito bem-vindas. Eu só vou pedir licença, presidente, você já sabe, eu tenho que participar da administração, de finanças e da legalidade de um projeto bastante importante para a cidade, mas foi uma honra estar com vocês. Obrigado, viu, presidente? Muito obrigado, a honra é nossa, vereador. Só demonstra aí a sua... o senhor que é um vereador atuante aqui nessa casa, presente também em várias outras comissões permanentes, e então, com certeza, nós compreendemos aí que o senhor dará também a contribuição nas comissões que o senhor já colocou aqui na mesa dos trabalhos. Muito obrigado pela sua presença, pelo carinho, pela amizade. Muito obrigado, vereador. Também quero agradecer aqui a presença da Cláudia Oliveira, que é do Minha Campinas. Muito bem-vinda. E eu passo, então, agora a palavra... Quem que vai falar primeiro? A Raquel? Raquel? Então, eu passo a palavra aqui à Raquel, para que ela possa já também fazer as suas considerações. Obrigado, já agradecendo aqui de antemão, mais uma vez, a presença de você e da Clarissa. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e de pedir a nossa visão de cidades inteligentes, né, Clarissa? Então, a gente vem representando aí a Bright Cities, que é uma plataforma que foi fundada em Campinas. Então, para a gente é o maior prazer estar aqui. Hoje, a gente vai apresentar conceitos. Obviamente, a gente tem 1 hora, então a gente fez de uma forma para passar pelos principais pontos ali do conceito de cidades inteligentes e de algumas soluções, né, porque o tema é como melhorar a gestão pública utilizando a tecnologia. Então, a Clarissa fica à vontade também em complementar. Então, vamos lá. Eu venho de multinacional, minha carreira foi sempre em multinacional, e há 5 anos eu me deparei com o conceito de cidades inteligentes, eu me apaixonei e virei pesquisadora da Unicamp. Então, hoje, eu sou especialista em cidades inteligentes, em estudar quais soluções existem para as cidades, e venho aí junto com um time na plataforma Bright Cities. Clarissa também, pesquisadora, né, doutoranda, e também hoje virou cientista de dados, dados de cidades. Então, somos aí, passamos o dia inteiro pensando, analisando dados de cidades, né, e como a gente pode melhorar a gestão pública. E, para começar a falar de onde que surgiu, né, esse tema de cidades inteligentes, a gente tem que falar, obviamente, né, dessa disruptura que a tecnologia vem causando no mundo, né? Então, a estimativa é que em 2020, né, antes estava longe, né, lá em 2020, 2020 já está no ano que vem, mas serão mais 50 milhões de dispositivos conectados. Então, o que são isso? São dispositivos que a gente fala, desde o carro, celular, tudo que é sensor e que está emitindo dado, né, e dispositivos que estão gerando dados para serem analisados. Então, para cada uma pessoa vão ser mais de 7 dispositivos, que a gente já anda hoje, né, já anda com o celular, o relógio já se comunica, o carro já se comunica, e isso está emitindo e gerando dado. Então, hoje, um grande recurso que a gente tem é a análise desses dados para transformação, né, em como a gente pode viver melhor utilizando esses dados. Então, como a gente pode utilizar essa grande quantidade de geração de dados, né, para a gente utilizar isso para as cidades? Esse é o nosso grande desafio e grande oportunidade ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que o que a tecnologia fez no mundo dos negócios, né, a gente trouxe 2 exemplos aí que estão batidos, mas é sempre bom a gente lembrar, né, hoje, o Uber é a maior frota de carros do mundo, sem possuir um carro. Né? Agora eles estão com projetos de ter já carros, mas assim, não tem nenhum carro e a maior frota do mundo, usando um aplicativo. Então, uma empresa fez um impacto muito grande na mobilidade das cidades por meio de um aplicativo da tecnologia. E o Airbnb é outro exemplo, né, que a gente usa em relação a ser o maior hotel do mundo e não ter um quarto.
né? Também hoje já é valorizado como um dos maiores hotéis em termos de valor, né? Só perde para uma grande rede no mundo. Então, realmente, de novo, um aplicativo tendo esse impacto grande no mundo dos negócios. Então, por que não usar essa tecnologia para ter um impacto positivo nas cidades? Como que eu faço para melhorar a gestão pública, entregar melhores serviços públicos, utilizando, né, da tecnologia? Como eu faço para melhorar a eficiência? E aí surgiu o tema de cidades inteligentes, né? Smart City, globalmente, é um tema que já vem sendo trabalhado há um tempo. No Brasil, agora, a gente está, né, tá bem latente, a gente está ouvindo bastante nos planos e começando a entender mais o conceito. Então, por isso é muito positivo estar aqui hoje para dividir um pouco do que a gente já aprendeu e muito a aprender ainda sobre esse tema. Então, cidades inteligentes nada mais é do que a absorção de tecnologia nas áreas gerenciadas pela cidade, tá? Mas com um fim que é principal de gerar maior qualidade de vida. Né? O fim não é a tecnologia, não é eu inserir uma tecnologia nova pela tecnologia, mas sim para entregar uma eficiência melhor no serviço público. E a gente vai dar alguns exemplos aqui também. Então, hoje, quais são as áreas que são gerenciadas pela cidade? Então, a gente está falando de saúde, segurança, energia, meio ambiente, mobilidade, urbanismo, educação, governança. E hoje, com cidades inteligentes, a gente também fala de 2 áreas, né, que a gente engloba nessas 10 áreas de análise, que é tecnologia, inovação e empreendedorismo. Porque quando a gente fala de uma solução tecnológica para uma área da saúde, por exemplo, por que não eu criar uma solução dentro da cidade, né, com universitários ou empresas locais, que isso demande e gere uma nova empresa? Né, e isso faça todo um fluxo, né, de um sistema integrado que a gente tem, que a gente fala bastante em relação a como que a gente pode gerenciar tudo isso de uma maneira bem integrada. Então, isso também faz parte, né, desse conceito de eu integrar todas essas áreas que hoje a gente sabe como a dificuldade de trabalhar em silos. Né? Isso também está muito dentro da questão de uma cidade ser inteligente, ela também precisa as áreas precisam se conversar, precisa otimizar recursos. Né? Então, isso também é bem importante. E aí, hoje, se fala que não existe nenhuma cidade inteligente ainda, e o porquê? Porque o conceito de cidade inteligente é a absorção de tecnologia, mas não adianta eu colocar um Wi-Fi na praça e dizer que a minha cidade está inteligente. Né? Para você ser considerada, isso assim, alguns conceitos. Né? Não existe um conceito só de cidades inteligentes. A gente tem o nosso, que a gente gosta bastante de trazer, mas assim, é bem discutido isso. Mas existe um conceito que diz que para você ser inteligente, ser considerada uma cidade inteligente, você precisa ter esses serviços otimizados, entregues de maneira eficiente, usando a tecnologia, mais de 6 áreas das 10 áreas analisadas. Então, não é eu ser muito bom em educação, eu ser muito bom em saúde. Não, eu preciso estar bem entregando de uma maneira eficiente em várias áreas. Né? Que, no final, é o objetivo final, né, qualidade de vida. Eu gerar serviços de maneira mais otimizada e entregar serviços melhores que gerem qualidade de vida para quem está vivendo na cidade. Então, hoje, existem cidades muito avançadas no conceito, mas se diz que só em 2025 vão ter as primeiras cidades inteligentes, que são cidades que estão bem já trabalhando há muito tempo nesse conceito. Então, Barcelona, Chicago, São Francisco, a gente escuta muito também Londres, né, sendo uma cidade de referência, Paris. Tóquio em segurança, e é um que a gente acabou de analisar bastante, né, o que Tóquio tem feito na área da segurança. Então, são cidades para a gente olhar como exemplo, mas estamos no Brasil. O que a gente quer dizer por mais que são cidades que estão trabalhando no conceito há muito tempo, a tecnologia nos dá a chance da gente ser mais rápido em relação a alcançar essas cidades. Então, aqui também a gente vem não falar só cidades que estão longe, só grandes cidades podem ser inteligentes, não, consideradas cidades inteligentes. Qualquer cidade, ela, por meio da tecnologia, pode avançar em termos de desempenho, e é isso que a tecnologia, com baixo custo, muitas vezes consegue alcançar, e é isso que a gente quer, né, mudar um pouco desse conceito de ser muito um conceito que uma utopia. Né? Hoje, a Bright Cities, a plataforma, ela tem um slogan que é upgrade sua cidade, dê upgrades. Né? Hoje em dia, o que eu posso fazer com que o orçamento que eu tenho para melhorar, usando a tecnologia, isso faz com que acelere essa questão de como a gente pode se tornar uma cidade mais eficiente. A gente trouxe aqui o conceito que está hoje até no plano de Campinas, né, em relação ao que é cidade inteligente. Eu achei bem interessante, porque realmente é uma definição bem legal em relação ao que é cidade inteligente. É uma cidade inovadora, que utiliza da tecnologia e outros meios para melhorar a qualidade de vida, a eficiência da operação e serviços urbanos.
garantindo e atendendo à necessidade da geração atual e das gerações futuras, né, respeitando aspectos econômicos, sociais e ambientais. Nenhuma cidade é inteligente, ela também, né, o meio ambiente está totalmente atrelado e é uma das áreas que a gente analisa. Então, não adianta você gerar, né, a parte econômica e não cuidar na área do meio ambiente. Então, tem que ser gerenciado de uma forma integrada, tem que olhar para todas as áreas e respeitar, né, todas as áreas, mas quem que é o centro de tudo isso é o cidadão. Né, não é a tecnologia, é o cidadão e o resultado que a gente vai gerar com a melhora da otimização utilizando a tecnologia. A gente fala também de cidades humanas, né? O conceito também passa muito pela questão, né, tem muitas discussões também em relação, e muita gente também utilizando a palavra cidades humanas, que é muito interessante, né? Não é só cidades inteligentes, mas cidades humanas inteligentes. Então, isso é muito importante lembrar do ser humano, não esquecer que a gente só estava na tecnologia, mas quem que efetivamente é o centro disso. E aí, quando a gente fala sobre como utilizar, né, a gente está falando de cidades inteligentes, tecnologia, a gente vai dar alguns exemplos para vocês. Mas uma das coisas bem importantes, antes da gente falar das soluções, é como que eu posso utilizar esses dados que são gerados por todos esses dispositivos, por câmeras de segurança, por sensores que a gente tem nas cidades, como que essa geração de dados pode vir de uma maneira positiva e ser usado de uma maneira positiva. Então, aqui tem 3 situações. Primeiro, a gente aprende sobre os problemas, né? Uma vez que a gente tem o controle desses dados, a gente aprende sobre os problemas. O segundo, a gente melhora o serviço. Então, por exemplo, se eu estou captando algum dado por câmera de segurança e eu tenho um centro de controle, se tem um acidente, eu consigo afetar isso e tomar uma decisão na hora, impactar isso positivamente muito mais rápido. Então, eu posso melhorar esse serviço na hora. Né, que eles falam real time, né? Então eu consigo atender a questão de um policiamento mais rápido lá, trocar um transporte público para não pegar naquela rua que está tendo um acidente. Então a gente consegue tomar uma ação muito mais rápido. E a terceira eu posso usar os dados que são gerados por tudo isso numa série histórica, por exemplo, para prever problema. Então eu posso analisar dados de criminalidade, por exemplo, para entender que naquela região, naquele bairro, historicamente, ou nos últimos meses, está tendo um alto índice de criminalidade tal hora. Eu já consigo moldar, fazer uma nova estratégia para poder atingir isso e resolver isso de uma maneira eu vou mudar a rota do policiamento e eu evito que o problema aconteça. Também, né, Raquel? Na iluminação? Para a segurança da cidade, do bairro. Também. Então, assim, a gente também tem hoje muita coisa de sistemas, né, de iluminação, né, iluminação inteligente. A gente vai comentar que o poste não é só mais para iluminar, né? O poste virou um lugar onde a gente possa ter vários sensores. E hoje a gente sabe, né? Então tem a questão da iluminação, ela afeta a questão da criminalidade. Quanto mais iluminado, menos crime. Então, como que eu posso também regular isso, não estando lá, né? Mas tendo um controle sobre isso numa central de controle. Então, a gente pode impactar os problemas, evitar problemas. Isso é bem positivo quando a gente fala de gestão pública. E aí, um exemplo que a gente tem bem famoso, aí, que a gente está usando muito em relação à criminalidade, é o que Nova York fez, por mais que a gente fale Nova York, né, tem todo o orçamento do mundo. Não, chegou um momento que eles não estavam mais, tinham uma limitação de orçamento, e o que eles fizeram para reduzir, estava uma crise grande de criminalidade, eles utilizaram a análise de dados, no caso Big Data, para fazer essa análise histórica e definir novas formas de trabalhar o policiamento. Eles reduziram em 30% a criminalidade, sem novos policiais, sem novas viaturas, mas utilizando a mesma equipe, só que alocando de maneira diferente. Como eles fizeram isso? Analisando dados, entendendo quais eram os hotspots que eles falam, né? Quais os momentos e os locais que mais tinham criminalidade. Então, aí a gente está falando, análise de dados gerando resultado. E nós temos também, no caso, muitas análises em relação à mobilidade. O que mais a gente vê hoje, né, quando a gente fala de cidades inteligentes, o tema mobilidade está muito latente, até porque a gente perde muito tempo da nossa vida, né, no trânsito. E aí foi feito um estudo em grandes cidades do mundo e identificou-se que 30%, de 30% a 40% do trânsito nos centros urbanos são gerados por pessoas tentando parar o carro. Então, eu vou para o centro, daí eu quero parar meu carro, o que eu faço? Não acho uma vaga e fico dando volta. De 30% a 40% desse trânsito poderia ser evitado se eu saísse de casa já sabendo onde que eu vou parar.
E aí foi criado, então, vamos resolver esse problema, foi criado os estacionamentos inteligentes. Então, eu já saio de casa, eu já tenho pelo aplicativo, eu já sei no centro da cidade onde tem uma vaga, eu já compro pelo aplicativo, então eu chego e paro o carro. Eu não gero trânsito por conta disso. Então, foi feita uma solução tecnológica utilizando um sensor. Então, foi colocado um sensor nas vagas de estacionamentos públicos, uma câmera. Esse sensor ele emite um dado para a câmera, para o aplicativo. Então, ele atualiza quais são as vagas disponíveis ou não. Então, esse é o estacionamento inteligente. E isso ajudou muito, não só a reduzir trânsito nos centros urbanos, então é uma solução tecnológica, mas, surpreendentemente, também ajudou na arrecadação da cidade. Paris implementou e isso se tornou a segunda maior arrecadação da cidade. Então, porque é muito mais eficiente, né, você fazer pelo aplicativo, né? A gente sabe como que são ineficientes hoje os sistemas, né, de zona azul que a gente tem. Então, assim, se tornou algo que, além de ser mais eficiente para o cidadão, ser mais fácil para ele reduzir trânsito, também arrecada mais. Então, foi bem positivo. E quando a gente fala em relação a... Acho que saiu um pouquinho a fonte. Ai, voltou. E quando a gente fala de tecnologia também, né, você fala, tá, mas legal, né, botar um sensor, uma câmera, qual o custo disso, né, para uma cidade de Campinas que hoje tem a meta de 10 mil, se eu não me engano, são 10 mil vagas para crescer, né, eram 2 mil, chegar a 10 mil. É infraestrutura, é sensor, apesar dos sensores hoje estão muito mais acessíveis, tem um custo. E aí, o que a tecnologia fez? Então, vamos inventar uma forma diferente de fazer o estacionamento inteligente. E eles criaram uma câmera, uma empresa alemã. A câmera, por imagem, ela já determina se a vaga está disponível ou não. Você não precisa mais do sensor, ou seja, ficou um custo muito menor. Então, com a tecnologia também a gente consegue resolver alguns problemas, né? Então, está cada vez, né, surgindo novas soluções aí para que sejam mais baratas e mais acessíveis. E aí tem um outro ponto bem interessante de utilização de dados. Todo mundo tem o Waze, né? Hoje em dia, todo mundo utiliza o Waze e é uma geração de dados maravilhosa, né, em termos de mobilidade e de identificar a questão do trânsito. E Rio de Janeiro, antes da Copa, antes de receber, né, a Copa do Mundo, o Papa, as Olimpíadas, eles tinham um desafio muito grande de crescer o número de câmeras da cidade. Mas não tinham, por mais todo o investimento que foi feito, eles tinham um desafio de fazer isso muito rápido, para a questão de segurança para todos esses eventos e também de gerenciamento da cidade. E eles chegaram a um momento que não tinham orçamento e tiveram uma grande ideia. Por que não utilizar o Waze? O Waze estava bombando na época no Rio de Janeiro. Vamos falar com o Waze, porque o Waze, quem é usuário do Waze, ele tem uma câmera na mão. E o Waze, assim, teve um acidente, a maioria das pessoas ajudam e tiram uma foto e já na hora já avisa onde está sendo o acidente. É muito rápido, é em tempo real. E eles conversaram com o Waze e fizeram uma parceria de troca de informação, sem custo nenhum para a prefeitura. E, de um dia para o outro, o Centro de Operações do Rio recebeu 2 milhões de novas câmeras, que eram os usuários, o número de usuários na época do Waze no Rio de Janeiro. E eles acoplaram essas informações junto no Centro de Operações e passaram a ter todas as informações sobre mobilidade, além das que eles já tinham, em relação a identificar quais eram os pontos de acidentes e mesmo quais eram os pontos de trânsito da cidade. Isso foi um case de sucesso, porque até hoje isso funciona muito bem no Rio de Janeiro. Então, hoje, se você vai no centro de operações, você vê, é muito mais rápido do atendimento que eles têm em termos de acidente, mesmo de controle de informações. É uma troca entre Rio de Janeiro, Prefeitura de Rio de Janeiro e o Waze. O Waze ficou muito relevante, muito mais relevante também para o usuário, porque a Prefeitura avisa quando está fechando uma rua, quando está reformando. Então, se tornou uma troca muito positiva, sem custo, usando a tecnologia, usando dados, análise de dados. Virou case. Hoje, já o programa do Waze eles nomearam como Connected Citizens, e hoje já estão mais de 70 cidades do mundo. E assim, o Rio de Janeiro botou para fora, né, apresentou um novo case global. E o Waze já está fazendo isso com muitas cidades, está sendo bem positivo. E o último recém-caso desse ganho, dessa troca de informações, foi com Joinville. E a gente queria apresentar o vídeo rapidinho. Dá para apresentar? Para quem está em casa também, é no YouTube. É só colocar o Waze Joinville, que também tem acesso aí a esse... Vamos colocar aqui, ó, ao vídeo. Pronto. Então, vamos escutar. São 2 minutos só, é bem rapidinho, mas mostra como o dado impacta o cidadão de uma maneira super positiva. Análise de dado.
Nós tomamos conhecimento do Waze como o principal fornecedor de dados para esse Big Data voltado à gestão da mobilidade quando nós fomos visitar o Centro de Operações do Rio em 2016. O trânsito em Joinville, principalmente próximo dos horários de pico, é caótico. Horas, aquele sinaleiro da Otto Cardeffel era desesperador. A Otto Cardeffel é uma das principais entradas da cidade. Com essas informações que o Waze nos entrega, nós podemos montar um modelo de simulação. Dentro do simulador você consegue fazer os cenários que você desejar. Então você pode botar viaduto, tirar viaduto, colocar semáforo. E aí o Waze nos ajudou a tomar a melhor decisão possível com os recursos que nós tínhamos. Então basicamente o que a gente fez foi uma rotatória de uma quadra inteira, de baixíssimo custo. Conforme você vai para a saída da cidade, não tem mais semáforo, né? Você faz uma conversão automática. Ficou muito bom. Cada pessoa que passa por aquele cruzamento ganhou 9 minutos de manhã e 9 minutos à tarde. Isso dá 3 dias e 7 horas num ano que as pessoas que passam por ali podem fazer qualquer coisa da vida, menos dentro de um carro dirigindo. A gente vai voltar aqui, porque o finalzinho ele só está falando, mas a gente já passou a principal informação. Então, assim, com essa análise de dados que o Waze fez essa troca com a prefeitura, eles melhoraram, então, uma rotatória, tiraram um sinal e eles fizeram que quem passasse lá ganhasse 3 anos, né, de vida. Então, assim, realmente foi bastante coisa em termos de impacto para o cidadão. Né? Olha que a análise de dados resolveu... demorava 9 minutos quem ia de manhã e 9 minutos a mais na parte da tarde. Então, efetivamente, é o impacto que a gente está falando. A gente está falando só de tecnologia por tecnologia, a gente está falando, né, de geração de resultado e de impacto positivo na vida de quem vive nessas cidades. E aí outro aplicativo, a gente vai andar um pouquinho mais rápido, mas assim, outro aplicativo é bem interessante para a gente ter um exemplo de como que a questão da tecnologia pode impactar positivamente a gestão das cidades. Foi criado esse aplicativo chamado Pulse Point nos Estados Unidos, porque se identificou que muita gente que morria por ataque cardíaco poderia ser salvo se tivesse o atendimento médico mais rápido. Então, eles criaram um aplicativo que ensina a fazer os primeiros socorros. E quem tem esse treinamento, baixa o aplicativo no celular. E aí, quando tem uma ocorrência, é acionado a emergência da cidade, mas também, por geolocalização, é acionado o aplicativo. Então, muitas vezes, a gente está aqui nessa sala, tem alguém passando mal ali do lado, a gente tem uma pessoa que sabe fazer os primeiros socorros, e a gente só não sabe que a pessoa está passando mal ali. Então, o aplicativo toca, a gente vai chegar muito mais rápido que a emergência. A emergência continua chegando, continua sendo enviada, mas a gente chega mais rápido. E esse mais rápido pode salvar uma vida, né? Ou reduzir muito os impactos em relação a essa pessoa que ele poderia ter. Ou até mesmo o médico, né? Se você está caminhando lá no Taquaral, que tem um índice alto de ataques cardíacos, se tiver algum médico circulando que tem um aplicativo, ele já chega mais rápido no cidadão que está passando. Esse é um exemplo muito bom, né? A gente teve 3 mortes na Lagoa do Taquaral. Provavelmente devia ter um médico correndo ali também, muito próximo. Então, assim, todo mundo anda com o celular, ouvindo música, a geolocalização tocaria, ele chegaria mais rápido, a ambulância chegaria, mas a gente poderia ter salvo, né, essa vida. Então, assim, nessa cidade, né, nessas cidades que são implementadas esse aplicativo, a gente vê o mapa, né, de onde tem ambulâncias, atendimentos, e a gente vê o atendimento, quantos cidadãos também estão lá com esses aplicativos, é muito maior a abrangência da cidade em relação à abrangência de atendimento sem custo, porque o cidadão não vai cobrar por ter salvado alguém ou ter feito esses primeiros socorros. Então, você aumenta muito o impacto e a possibilidade de você salvar uma vida sem custo, né? Obviamente, tem o custo dos treinamentos, tem o custo do aplicativo, mas assim, é muito, muito baixo, né? E aí, outro exemplo muito interessante. As latas de lixo de Barcelona, elas têm um sensor, não só de Barcelona, mas de muitas cidades hoje já na Europa, elas têm um sensor ali em cima que mostra, que mede se a lata de lixo está cheia ou não. O porquê disso? Hoje, como que é feita a rota, né, de limpeza da cidade? Eu passo por todas as lixeiras públicas, né? Lá não, eu passo pelas lixeiras que realmente precisam ser limpas. Isso gera uma economia muito grande de tempo, né, de emissão de CO2, que deixa de ser feito, porque eu não preciso passar por todas. Tem lixeira ali que não precisaria ser limpa. Então, ali, a rota é definida pelo sensor, pela informação do sensor. Eu preciso passar pelas 10 mil pontos? Não. Passa por 6 mil pontos, porque tem 4 mil pontos que não precisam ser limpos hoje.
Então, o computador gera a rota e é assim que é feita a limpeza das lixeiras na cidade. Então, isso, de novo, gera uma redução de custo, né, e uma eficiência muito maior. E aí o que a gente fala é que as cidades hoje, com sensores, com câmeras, a gente brinca, né, o grande Big Brother, e a gente não vai entrar na questão de privacidade, que não dá tempo, mas assim, vamos olhar para o lado positivo hoje que a gente vai falar, é captar esses sensores, esses dados gerados pelos sensores, esse monitoramento. Então, você ter todo o transporte público monitorado, tendo GPS, para quê? Para você avisar o cidadão que horas que o ônibus está chegando, ele não ficar no ponto de ônibus. Então, tudo isso, né, gera informação e faz com que a gestão pública seja muito mais eficiente e seja muito melhor para quem está, para o cidadão no final. Então, referência no mundo, Singapura, né? Singapura tem vários cases, a gente trouxe um aqui bem interessante. Aqui, só para mostrar que todas as áreas da cidade a gente tem inovações e soluções aí já criadas no mundo todo. A gente também não precisa criar, a gente tem muita coisa que tem de fora bacana e também dá para criar internamente e gerar aí, aplicações para a melhora da cidade. Um ponto interessante hoje é falar da iluminação pública, né, tá, sobre gestão das cidades, e que hoje não é mais só o poste, não é só iluminar, ele também pode ter câmera de segurança, sensor de poluição, sensor de trânsito, né, ele pode ter uma comunicação, também utilizar toda a parte de para fazer uma comunicação da cidade. Então, se dá para a gente utilizar ele para muito mais coisas, a gente está falando que o poste hoje é multisserviço. E uma coisa importante, obviamente, não pode esquecer também da questão da eficiência energética. Hoje tem tecnologias muito mais avançadas da lâmpada que reduzem até 50% do custo, né, de consumo de energia. Tudo se pode fazer pelo aplicativo. Campinas tem bastante coisa também online já, né, já é referência. A cidade, né, o aplicativo mais completo aí do mundo é Dubai. Tem bastante coisa também. Você pode fazer tudo, pagar contas de luz, de água, tudo pelo aplicativo. Mas a gente trouxe para fechar aqui uma solução que é bem interessante em relação a como que eu uso, né? A gente falou muito de usar a tecnologia para o bem-estar, mas essa solução, para mim, ela descreve bem. Então, em Singapura, eles criaram... existia muito acidente, não só em Singapura, qualquer cidade do mundo tem muito acidente de idoso tentando atravessar a rua, porque o idoso demora mais tempo para atravessar a rua. Então, existe muito acidente e morte por conta disso. E aí, em Singapura, eles... como que a gente resolve esse problema? Todo cidadão em Singapura tem um cartão, e o cartão do cidadão, né, demonstra qual idade ele tem. Então, eles criaram esse dispositivo no semáforo, e aí, quando o cidadão passa com o cartão, ele identifica se é um idoso ou não. E, se for uma pessoa de terceira idade, o que ele faz? Aumenta o tempo do sinal vermelho. Então, 10 segundos, ele passa a ser 20. O que isso traz? Primeiro, reduz muitas chances de acidente e um cuidado muito grande com essa pessoa, com esse idoso. Então, esse é o papel, né, que a gente tem de passar uma tranquilidade em relação ao te respeito, né, e como que eu posso evitar e cuidar muito mais da sua segurança de uma maneira muito mais rápida e muito mais atenciosa. Então, essa solução é bem interessante em relação a como eu uso a tecnologia para melhorar a qualidade de vida aí da terceira idade. No Brasil, também, a gente tem muitas iniciativas. A gente, Rio de Janeiro, teve muitas iniciativas por conta, né, de todos os eventos que eles receberam, Curitiba também, mas Campinas também está fazendo um ótimo trabalho. Então, Campinas já tem, né, esse plano, que é o Plano Estratégico de Campinas Cidade Inteligente, fez um mapeamento sobre todas as oportunidades e também tudo que já foi feito. Campinas tem mais de 200 sistemas, Campinas tem muitos aplicativos já que atendem o cidadão. Então, a gente precisa conhecer, está disponível, esse plano está disponível na internet. E é bem interessante, porque explica muito bem também a questão do que é o conceito de cidades inteligentes, do que a cidade está fazendo para atingir esse conceito. E o que a gente diz é que as cidades inteligentes, né, vão salvar o mundo. A gente tem um caos de urbanização, mas as cidades já estão aí, já estão construídas, e o que a gente tem que fazer é, com a estrutura que a gente tem, o que a gente consegue melhorar, né? Como melhorar o que a gente já tem, né, e utilizar a tecnologia para ser mais inteligente nisso tudo, né, para otimizar recursos. Outra coisa que a gente também fez para gerar a questão de conhecimento sobre o conceito de cidades inteligentes, hoje já tem um curso de extensão na Unicamp, né, vai ter um agora em setembro, então é só entrar no STCamp, que tem um curso de Smart City, e que tem o objetivo de difundir esse conceito e gerar essas discussões entre soluções e também gestão pública. Tá? Fica aí o convite também para todo mundo. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da nossa plataforma, né? Quando a gente fala de tudo isso, de solução, a gente viu a oportunidade também de
auxiliar a gestão pública, são tantas as soluções que eu fico até, né, são mais de 800 soluções no mundo, e aí você fala, mas por onde que eu começo? Eu boto a câmera de estacionamento inteligente, eu boto a câmera, eu boto o sensor, qual que é melhor para a cidade? E aí a gente criou uma plataforma, muito pensando na questão que urbanizar de forma sustentável é uma questão de sobrevivência, né? A gente está num caos, mas a gente tem que resolver esse caos. Então, como fazer isso? A gente juntou, então, buscou juntar dados das cidades numa plataforma só. Primeiro, antes de eu falar da solução que você precisa, a gente também precisa entender um pouco mais da cidade. Então, a gente botou numa plataforma online uma análise de dados e diagnóstico da cidade. Então, a gente avalia 140 indicadores e também avalia um banco de soluções aí tecnológicas. E isso faz uma análise diagnóstica nas 10 áreas que a gente comentou, que são gerenciadas ali pela cidade. E aí eu identifico quais são as áreas que a gente tem de oportunidade de melhoria e quais são as soluções tecnológicas que a gente consegue identificar que poderiam melhorar, né, a eficiência ou melhorar aquele indicador. Então, se eu tenho um indicador de homicídio, quais são as soluções tecnológicas que existem hoje para melhorar o resultado que eu tenho daquele indicador? Raquel, desculpa interromper você. Eu pedi só para verificar a questão da TV Câmara. Independente de qual for a resposta, a TV Câmara ela vai até as 4 horas da tarde fazer a transmissão ao vivo. Só que a gente pode ficar mais uma meia hora aqui. Então a gente vai até umas 4h30. E aí eu pedi para que, se eles precisarem interromper mesmo a transmissão, continua gravando. Então as pessoas depois vão poder entrar no... Mas em 20 minutos acho que a gente já terminou. Não, tranquilamente. Eu estou dizendo isso para você ficar à vontade. Legal. Mesmo que passar das 4, a gente pode ficar aqui até umas 4h30. Ótimo, tá porque bom? daí tem um momento de discussão Isso. também. Então, Perfeito. fica tranquilo aí. E parabéns aí, tá indo bem. Vamos lá. Legal. Obrigado. E aí, o que é bem interessante quando a gente fala do conceito também, né? A gente tem que aprender muito o que já foi feito. Então, a plataforma ela analisa dados não só do Brasil, mas também do mundo todo, para fazer esses comparativos e entender quais são as melhores práticas, né? Então, a gente usa as outras cidades que são referência em determinadas áreas, mas nós temos aqui também no Brasil cidades que são referências em áreas, a gente faz essa troca, essa análise de dados para identificar como que eu melhoro um indicador. Então, a gente tem 140 indicadores, tá? Mas esse indicador de saúde, quem que é a cidade que é referência, o que ela está fazendo? Então, essa troca mesmo de informação. A gente trouxe aí o dado de Campinas, mas também de Guarulhos. A gente tem feito um trabalho com a cidade de Guarulhos. Então, essa é a visão que hoje a plataforma tem. Essa visão está acessível para qualquer pessoa, qualquer cidadão. A ideia é que o cidadão acesse a plataforma e entenda como que a sua cidade está. Então, você entra na plataforma, acessa a cidade e entende como que ela está dentro das áreas que a gente está avaliando. E para o gestor público, o que a gente faz é abrir, né, dentro dessas áreas, a gente abre nos indicadores e indica os caminhos ali, quais são as áreas que precisam ser melhoradas, e também faz o mapeamento de soluções. Então, aí é um detalhamento muito maior para o gestor público. Mas a ideia é que a plataforma ela realmente seja acessada pelo cidadão e seja também uma ferramenta de cobrança e também uma ferramenta que eu possa entender o que a minha cidade está fazendo, o que outras cidades estão fazendo, e também atuar em cima disso. Campinas, a gente iniciou também o levantamento de dados. Campinas está com 40% aí dos dados. E a gente está fazendo um trabalho, né, para aumentar aí para 100%. E desenhar também qual que é esse mapeamento aí de soluções que a gente tem. Aí tem um exemplo da área de segurança. Então, a gente tem todas as áreas, cada área tem uma nota, mas a gente vai a fundo, né, por área. A gente abre qual que é a nota da área e abre todos os indicadores que a gente está avaliando. É bom ressaltar que qualquer pessoa pode entrar na plataforma e se cadastrar gratuitamente. Então, quem estiver aqui pode entrar na plataforma, se cadastrar gratuitamente. Se tiver uma cidade, digamos, no norte ou no nordeste ou qualquer lugar do mundo, você pode se cadastrar para ver os dados dessa cidade. Gratuitamente, a gente mostra um mapa da cidade. Volta lá, Raquel, por favor. E a gente tem como se fosse essa teia, tá vendo? Quando a gente tem essa teia, em todas as 10 áreas, a gente tem uma nota para cada área naquela cidade. E, de acordo com essa nota de cada cidade, a gente também faz um ranking de cidades globais, né? Tanto no Brasil quanto
nos Estados Unidos ou na Europa toda, né? A gente faz esse ranking e aí a gente viu, só para comparar aqui, para critério de comparação, para mostrar para vocês, a gente fez uma comparação, por exemplo, entre Campinas e Tóquio, que Tóquio é referência em segurança, né? Por vários motivos, por números de policiais, por câmeras, até mesmo pela própria cultura dos cidadãos, né? Então, a gente tem em Campinas 6,2 da nota de segurança, que tem alguns indicadores que a gente mostrou aí anteriormente, a Raquel vai passar agora. Tem alguns indicadores que a gente mostra. Essa teia que a gente está vendo, né? Que é uma teia que mostra a segurança. O ranking abaixo dela, em azul, é a segurança de Tóquio, que está um pouco melhor do que a teia de Campinas, né? E a nota de Tóquio, obviamente, é um pouco melhor também do que a de Campinas. E a gente mostra ao lado alguns indicadores que a gente também avalia, né? Então, são indicadores da ONU, da ISO, né? Da norma 37122 de cidades inteligentes, que nós, da Bright Cities, estamos trazendo para o Brasil e trazendo para o português do Brasil, né? Nós somos responsáveis, hoje em dia, por trazer essa norma internacional e avaliar e adaptar, traduzida e adaptada para as normas brasileiras, para o nosso português, né? A nossa realidade. Nós somos responsáveis por isso também. Então, para mostrar para vocês que a gente pode comparar as cidades, de certa forma, e adaptar também boas práticas, né, para que as cidades também façam e se comuniquem para ter uma integratividade das áreas, né, para ter essa integração das áreas, para que possa melhorar para o cidadão final, para que a qualidade de vida seja melhor, né, para o cidadão final. Então, tudo que se fala em cidades inteligentes, no final a gente está pensando na qualidade de vida do cidadão mesmo, né, até mesmo para diminuir as desigualdades sociais. Exato. É até legal comentar alguns indicadores, né? Alguns indicadores que a gente trouxe é a taxa de homicídio, né, crimes violentos, violência contra a mulher também, que hoje em dia a gente vê muito isso e é um dado importante, um indicador importante, né, em relação à segurança das cidades e de qualidade de vida dos cidadãos também. E esse é um exemplo da área de segurança. A gente faz isso para as 10 áreas. Em meio ambiente, por exemplo, a gente tem mais de 20 indicadores. Mas um ponto importante que a Clarissa falou é alinhado, né, um padrão global, a gente alinhado com a ISO, com as ODS também. Quais são esses indicadores que impactam os objetivos, né, de desenvolvimento do milênio, que são os ODS, criado pela ONU. Então, está bem alinhado com essa análise para que a gente tenha uma plataforma que passe um diagnóstico e também dê um direcionamento para a gestão pública. E aqui está as redes sociais, né? Acho que o próximo, as redes sociais. Hoje a gente também tem um papel, né, Clarissa, de difundir o conceito. Então, a gente faz esse trabalho na Unicamp, eu sou professora na Unicamp, a Clarissa também vai ser desse próximo curso, que a gente tem esse papel de difundir o que é conceito de uma maneira correta, né? Então, assim, a gente também está fazendo isso nas redes sociais, a gente tem sido bastante didático em falar e estamos à disposição também para quem quiser entrar em contato e dividir, né, e saber mais sobre o assunto. Também nos ensinar, também tem muita coisa, né, nessa área de cidades inteligentes, de trocar informação, é um conceito que a gente gosta bastante, a gente fica aí à disposição, né, tem nossos contatos aí, para quem quiser dar sugestões, conheçam a plataforma e entre em contato conosco também. Os próprios vereadores, né, daqui da Câmara podem também ajudar a difundir tanto esses conceitos quanto também fazer parte desses dados, né? Vocês podem também, uma nova etapa de trazer os dados abertos para a população, né? Que é uma das coisas também, um dos indicadores das cidades inteligentes, é trazer os dados abertos, né? E é claro que a Câmara pode ajudar com isso. E o importante é sair daqui hoje com esse pensamento de olhar diferentemente, de uma maneira diferente para os problemas, né? Então, a gente tem um problema, um desafio, como que a gente pode entender como a tecnologia poderia nos ajudar, ou como que a gente pode entender como outra referência no mundo pode nos ajudar. Então, essa é um pouco do nosso objetivo hoje em trazer esse tema que hoje está bastante latente e que realmente traz eficiência, né? Se bem utilizado, o foco é trazer eficiência e garantir maior qualidade, né, nos centros urbanos. Mas muito obrigada pelo convite e pelo tempo para que a gente possa dividir aí um pouco dessa visão que nós temos sobre o tema. Eu que agradeço.
Raquel, pela sua palestra, muito enriquecedora. Tenho certeza que saio daqui hoje mais humano e mais inteligente. Não sei se é possível. Humano, sim. Inteligente é que eu não sei. Mas quero agradecer aqui a presença do vereador Gustavo Peta, que é membro também da comissão. Por gentileza, puder sentar, compor a mesa aqui com a gente. Eu queria... apenas para responder aqui a minha questão de ordem que eu havia feito em relação ao horário, né? Mas já a Raquel e a Clarissa já finalizaram, né, a apresentação delas. Então nós ainda temos mais 1 minutinhos. Nós vamos mesmo ter que encerrar às 4 e pouquinho, né? Por conta da questão da transmissão ao vivo da TV Câmara. Então eu vou... Então eu vou abrir a palavra aqui, se alguém do público quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma sugestão, então eu abro aqui a palavra. A Érica vai estar com o microfone e aí se alguém puder, quiser fazer alguma consideração, a palavra está em aberto. Boa tarde, meu nome é Cláudia, sou da minha Campinas. Queria fazer uma pergunta para você, Raquel e Clarissa. Vocês estão estudando cidades inteligentes, se vocês têm algum... O conceito também inclui cidades inclusivas, participativas e sustentáveis. Se vocês pesquisaram, tem algum estudo de caso de participação social, né? Quais são os modelos que a gente poderia ver na gestão pública em relação à participação das pessoas nas decisões, se algum município tem adotado isso, algum exemplo que vocês poderiam citar para a gente. Em relação à participação das pessoas, é por isso que a gente também preza, por isso que eu falei que é importante os dados abertos. Alguns dos indicadores da ISO e da ONU também, que isso é marcado... Por que a gente tem indicadores? Porque houve todo um estudo para saber o que é que leva à qualidade de vida do cidadão. Então, alguns dos indicadores é justamente a comunicação entre a população e o gestor público. E se esse gestor público está realmente respondendo ao cidadão, se existe uma melhora, se existe um atendimento àquela solicitação e se existe esse canal de comunicação. Então, isso também é um dos indicadores que a gente também traz na plataforma, justamente para englobar, né, nessa parte integrativa. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente também está falando de inclusão, de sustentabilidade e também da parte humana, né? E sem dúvida, o centro das cidades inteligentes é o cidadão, é a qualidade de vida, é o bem-estar dele. Bom, aproveitar aqui. Não, e é perfeita a sua pergunta, porque quando a gente tem 1 hora, a gente acaba falando muito das soluções, mas tem um ponto principal que a gente falou, que é o cidadão, mas que hoje ele quer participar e está participando sim. Então, assim, quando a gente fala em cidades inteligentes, tem muitas soluções de engajamento do cidadão e como ele pode opinar em relação às decisões da cidade. Então, tem toda uma gama de soluções tecnológicas hoje. Bom, a gente tem uma que é fácil, que a cidade não precisa implementar, que é Facebook. Tem várias soluções tecnológicas que avaliam o que está sendo comentado no Facebook em relação à cidade, e isso direciona a gestão pública. Então, assim, hoje, a participação do cidadão, além de ser importantíssima, ela já é atual, ela não tem como você pensar em gestão pública sem direcionar isso e utilizar essas ferramentas de tecnologia para isso. Então, Instagram, Facebook, muitas soluções para a cidade, de mapear o que está sendo comentado da cidade no Facebook para poder direcionar a gestão pública. Então, isso está tendo muito. Tem um outro ponto que eu acho que é super relevante a gente falar, nesse ponto que você falou da participação do cidadão. O orçamento participativo nasceu no Brasil e virou case em Porto Alegre e virou case no mundo todo. Então, hoje a gente também exportou uma solução que é a participação do cidadão na decisão da cidade. Então, é um outro exemplo bem importante. Mas, assim, a questão do engajamento se fala muito. Cidade inteligente, a gente está falando de engajamento do cidadão. Como eu posso engajar ele para me ajudar na tomada de decisão, para poder que ele também se sinta cada vez mais parte disso e cobre, mas também auxilie, ajude a fazer acontecer.
Então, isso é bem relevante. Acho que vocês em Campinas têm um papel fundamental nisso. A gente vem acompanhando Minha Campinas já há um tempo e é bem essa importância dessa troca, né, de o que a gente quer para a cidade, como a gente pode ajudar na gestão pública. É bem importante. Obrigada pela pergunta. Vou ver, Larissa. Eu passo a palavra a mais alguém quiser. Tá bom, Cláudio? Obrigado. Tranquilo. Bom, a Érica não quer fazer pergunta. Então eu vou passar aqui para o Gustavo Petto, vereador, que é também membro aqui da comissão, e para que ele possa fazer suas considerações. Bom, presidente Vinícius Gratti, primeiro eu quero realmente justificar o meu atraso. A gente acaba participando de diversas comissões aqui. Eu tive uma atividade da Comissão de Educação, do qual eu presido, e eu acabei não tendo a oportunidade de ouvir a Clarissa, a Raquel, na exposição que vocês fizeram. Cheguei só na parte final. Mas depois gostaria de saber, Raquel, se a gente pode ter acesso à apresentação, para a gente poder estudar e ver todo esse estudo que vocês têm feito sobre esse conceito, e que é realmente algo importantíssimo. Eu fico, às vezes, até dialogando com o questionamento que já foi feito aqui, às vezes eu fico um pouco preocupado se, apesar do envolvimento cada vez maior do cidadão em torno das políticas públicas, os questionamentos em relação às administrações, os governos, se isso não pode estar entrando num processo de retrocesso no país diante de algumas decisões relacionadas, por exemplo, a fechamento de conselhos, a fechamento de espaços de participação. Então, acho que esse conflito é um conflito que vai existir no próximo período, porque há diferentes ideias em relação a como estimular essa participação, principalmente no âmbito agora do governo federal. Mas o que eu queria e você me perdoa se você já abordou esse tema, é porque recentemente nós tivemos aqui a presença do reitor da PUC e da Unicamp, aqui na casa. E eles apresentaram um projeto de criação de uma espécie de zona franca do conhecimento, que seria, eu não sei se é exatamente esse o nome, mas que seria todo aquele espaço entre a Unicamp e a PUC, haver inclusive uma espécie até de tributação diferenciada, para aquele espaço ser um espaço de experimentação de políticas públicas, de soluções em mobilidade, que acontecem no mundo todo, e Campinas seria, vamos dizer assim, pioneira a partir dessa iniciativa, que juntaria PUC, Unicamp, acho que a Facamp também, e a prefeitura, tudo. Então eu queria só deixar isso para saber se isso já teve algum desdobramento, porque eles apresentaram aqui e depois isso eu não tive mais notícias de como isso está ocorrendo. Eu não sei se vocês também têm informação sobre isso, porque eu acho que tem diálogo com o conceito que vocês apresentaram aqui. Na parte do Unicamp, vou deixar para a Clarissa ver se ela tem mais informação. Assim, na parte que a gente fala de cidades inteligentes, quando a gente está falando de desenvolvimento de cidades, é muito importante essa questão de ter laboratórios vivos, eles chamam, né, os living labs. Então, como eu posso utilizar esses laboratórios para desenvolver soluções dentro da cidade? Então, é feito isso, é uma prática global. Então, Campinas também está utilizando aí de universidades, né, no espaço de criatividade, ali também um espaço que você tenha pessoas desenvolvendo a pesquisa. E aí a gente divide quais são os problemas da cidade e apresenta dados, abre dados e deixa para que eles, né, construam soluções ali dentro. Então, esses laboratórios são muito importantes. Então, a gente ter esses laboratórios em uma região também tão rica como, né, em termos de conhecimento, como a Unicamp, a PUC, né, e Facamp, é super válido. Eu conheço, não conheço profundamente o projeto, mas a ideia faz todo sentido quando a gente fala de cidade inteligente, usar, né, o conhecimento que a gente tem, os pesquisadores, os alunos ali, para desenvolver soluções para a própria cidade.
e ser realmente um laboratório vivo em termos de soluções. Isso está crescendo bastante. São Paulo tem sido referência também no Brasil. Eles têm o 011 Lab, tem o laboratório de mobilidade. E o que eles fazem? São Paulo é muito crítico à questão de trânsito. Então, dentro da cidade tem esse laboratório que eu chamo alunos, eu chamo cidadãos, quem quiser, né, ajudar, e falo, tá aqui, ó, esse é o problema, eu abro todos os dados, falo, olha, obviamente todos os dados respeitando a privacidade, né, mas do cidadão. Mas eu abro rotas, eu falo, aqui eu tenho um problema, vamos desenvolver a solução aqui. E aí, muitas vezes você consegue desenvolver a solução aqui e criar uma nova empresa aqui dentro, uma solução que pode ser exportada para outra cidade. Então, os Living Labs, eles contribuem muito para o desenvolvimento das cidades, e é uma maneira muito eficiente de você criar soluções para a cidade com quem está vivendo ali, vivenciando. A gente fala, hoje a gente vive nas cidades, a gente não vive, né, as pessoas não vivem em Brasília, né? Então a gente fala que cada vez mais tem que ter esse poder para quem está na gestão da cidade, porque não desenvolver a solução aqui dentro. Em relação à Unicamp, a esse projeto específico, não, tô ligado. A gente participa também do Conselho Municipal, né, de Campinas, de Ciência e Tecnologia, e então a gente já viu esse projeto acontecendo. Como eu sou pesquisadora também da Unicamp, então a gente tem acesso a isso daí. É uma área que já foi uma fazenda, né, que eles querem construir, e querem construir com câmeras, num ambiente controlado, como a Raquel falou, no Living Labs, mas é um recurso que Campinas resolveu implementar com vários recursos, né? Tanto estaduais, federais, e algumas empresas também vão entrar nisso. O projeto vai ser realmente implementado, está cada dia mais correndo com isso, apesar dos cortes na área de educação, na área da academia, mas a gente vê também que é um ambiente controlado. Você vê que quem vai participar ali são os universitários, que já têm também uma certa cabeça. Na Unicamp, hoje em dia, a gente já tem o ônibus elétrico também encaminhado com isso daí, que também é uma forma que a gente fala em diminuir a emissão de gases, né, para a atmosfera, mas também é uma coisa um pouco polêmica. Por quê? Porque muita gente acha que o futuro são carros elétricos, são ônibus elétricos, mas a gente já estudou a fundo sobre isso, né, um projeto que eu também participei na época que eu morei na França, e ainda não está consolidada a questão da bateria dos carros. Então, você tem que, por exemplo, no Brasil, a gente reclama de algumas coisas, mas tem várias coisas que são realmente positivas, como o álcool, né? O álcool no Brasil, o etanol, ele é uma coisa que é, de certa forma, um pouco mais sustentável do que outros combustíveis em outros lugares. Então, se você pegar, por exemplo, o carro elétrico, nos dias de hoje, a informação importante para o pessoal saber, que a gente fala muito nisso, mas o carro elétrico, desde o começo da formação dele, da construção da bateria até o final, né, ele ainda não vale a pena para o meio ambiente, apesar, né, de toda a parte de manutenção, apesar de diminuir os combustíveis, né, a emissão de combustíveis na atmosfera. Por quê? Porque a bateria dele ainda não é sustentável. Entendeu? Então, a gente ainda precisa evoluir nesse caso. Mas é preciso também ter uma parte de pesquisa em relação a isso no Brasil. Então, a gente tem uma fábrica aqui perto também dessa área né, de automóveis elétricos, e a Unicamp é um laboratório disso, né? A gente tem vários núcleos lá dessa área de cidades inteligentes, de mobilidade inteligente e tudo isso. Então, toda essa parte, até mesmo de diminuição de combustíveis, a gente vai ter nesse projeto. Bem lembrado, vereador. Obrigada. Perguntar para a Andréia ou para a Érica, não tem mais tempo? Encerrou? Nem mais 1 minuto e meio? 30 segundos? Não, enfim, mas então, só mesmo para agradecer, né? Eu tinha aqui algumas perguntas para fazer, coisa rápida, acho que em 45 minutos acabaria rápido a explanação nossa aqui, mas fica então o convite para que vocês retornem. Eu até sugeriria para que nós façamos se o vereador também me permitir, a gente poderia também tematizar
né, a questão Ambiente, entre meio ambiente, segurança pública, saúde, educação, enfim. E trazer pessoas também dessas respectivas áreas que pudessem contribuir aí com as informações. E para que a Raquel também possa explanar um pouquinho, e a Clarissa também, a respeito da questão da privacidade, né? Que é um debate que precisa ser feito também nessa questão que nós vimos aqui hoje. E então agradecer mesmo, especialmente a presença de cada um de vocês. Agradecer ao vereador Gustavo Peta, ao vereador Carmo Luiz, que esteve presente no início conosco, a Clarissa Loureiro e a Raquel Cardamone, pela sua palestra, especialmente, e pela sua presença aqui na nossa casa, das duas. Muito obrigado. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Então, eu declaro encerrada aqui a nossa reunião da Comissão de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, e vamos finalizar aí com a TV Câmara. Muito obrigado a todos. Queria falar igual Obrigada. Boa noite. Boa tarde, né? Obrigado. Mas legal. Vai embora. Nós vamos dar uma volta. Legal. Obrigada pela... Obrigada. E agora a gente tem que marcar mais uma. E a gente pode fazer tematizado mesmo. Tematizado. Viu? Tipo, a gente pode fazer uma educação. E aí a gente consegue aprofundar. Meio ambiente, segurança. Legal. E a gente pode trazer pessoas-chave para ter essa discussão. Legal. Acho que isso é muito bacana. Porque você tá lá... Você fica em São Em Paulo. Campinas. Ah, Não, Campinas? a gente é uma empresa daqui. Daqui. Tá. Mas hoje a gente tem atuação global. A plataforma ela é global. Tá. Mas é uma startup daqui. Fica em Souzas. Fica em Souzas. Então, Porque tem muito em Barão, né? Tem. Em Barão tem bastante. É bom. Outro dia fui num... Olá, terminou agora há pouco a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que discutiu assuntos importantes sobre o uso da tecnologia na gestão dos municípios e também as cidades inteligentes. Eu vou conversar agora com o vereador Vinícius Gratti, que presidiu essa reunião. Vereador, foram assuntos bastante importantes, que inclusive já tem um viés para Campinas. Sim, com certeza. Foi uma palestra e uma reunião muito rica, né? Uma reunião rica, uma palestra rica. No sentido de que informações foram trazidas aqui pelas duas pesquisadoras, doutoras da Unicamp, né, que atuam nessa área da tecnologia, que trouxe informações também importantes, não só para a nossa cidade, que é o mais importante, claro, aqui para a gente, mas também informações que valem por todo o mundo, né, pelo Brasil, pelas importantes cidades que tem ao redor do mundo. Então, nesse sentido é que eu fiz o convite para que elas pudessem voltar e para que nós pudéssemos continuar fazendo esse debate com esse tema tão importante que é a questão da ciência e tecnologia para o nosso município e para todo mundo. Elas demonstraram aqui como a tecnologia é importante, por exemplo, em questões simples do nosso dia a dia, como mobilidade urbana e saúde. Isso também tem que ser pensado, né, vereador? Olha, com certeza. Elas trouxeram aqui exemplos de outras cidades do mundo, onde as pessoas, por exemplo, via aplicativo já saem de casa sabendo onde elas iriam estacionar, né? Então, aquele trânsito que fica quando a pessoa fica rodando com o carro porque não acha lugar para estacionar, isso daí é algo que você pode resolver com a tecnologia, por exemplo. Inclusive aumentando a arrecadação da cidade, porque quando você organiza, né, o estacionamento, o tempo, tudo isso melhora inclusive a questão da arrecadação. Então a tecnologia veio para ficar e para ajudar na vida das pessoas, muito bem lembrado por elas a questão de dizer que não é apenas cidade inteligente, sim, é cidade humana e inteligente, né? Porque no centro do debate da tecnologia da cidade é o ser humano que vive na cidade que usa a tecnologia. Agora, o próximo passo é continuar debatendo esse uso da tecnologia de forma racional e humana, vereador. Com certeza, tive muitas ideias, inclusive vamos estudar formas de transformar essas ideias em políticas públicas, quem sabe até em projetos de lei do município. E por isso é que hoje saímos daqui com um gostinho de quero mais, né? Tivéssemos mais tempo, com certeza ficaríamos horas aqui debatendo. Certo, muito obrigado, boa tarde, parabéns pela iniciativa, pela reunião. E a gente continua aqui na TV Câmara e você não sai daí, continue acompanhando a nossa programação. Boa tarde.
TV Câmara, Campinas. 3 anos, né? Mas Tá, fica, você tem- fica ligado nesse negócio que Legal. é um negócio grande. Legal. Se der certo, vai ser um A gente tem canhão, tudo. né? A gente tem estrutura, tem tudo, né? E eles usariam aquele Aquelas- espaço é. ali. Realmente uma coisa um pouco fechada, isso, né? A Clarice tem razão. Não, mas eles usariam para outras soluções. Pra outras ali soluções, tem, né? dá, não,